A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Nós estamos estudando o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E como nós temos aprendido com esses temas maravilhosos e vamos continuar aprendendo. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que toda semana você possa receber as notificações. Amém? Não esqueça também de deixar o seu like. Nós também postamos aqui o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, então nós postamos aqui em nosso canal para que você possa estar ouvindo e aprendendo mais acerca da lição. Então vamos para o textuário que nos diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Isaías 53, verso 4 ou 6 e Mateus capítulo 8, versículo 16 ao 17. A introdução nos diz: Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que o primeiro homem que Deus fez era perfeito em todas as áreas. Ele tinha uma saúde perfeita, mas após a queda, o homem agora nasce com esse defeito. O homem agora, ele sofre enfermidades no seu corpo. E esse tema que nós estamos estudando, o Senhor Jesus cura hoje, vai falar especificamente das curas de enfermidade no corpo físico. É claro que Jesus cura todas as enfermidades na alma, as enfermidades no seu psicológico, mas nós vamos aprender muito acerca deste tema. Quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Deus, ele cura tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, Jesus cura hoje. E quando a gente lê a palavra do Senhor, nós vamos descobrir quais são as formas de receber o milagre. E eu quero aqui, logo na introdução, deixar alguns versículos para você, mostrando que existe 3 formas de receber um milagre. Primeiro é a fé. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo 14, versículo de número 9 ao 10. Atos, capítulo 14, versículo 9 ao 10. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Ou seja, Paulo viu que este homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Essa é a primeira forma bíblica de receber um milagre, pela fé. Você tem que ter fé. Em segundo lugar, Lucas capítulo 17, versículo de número 14. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A segunda forma bíblica de receber o milagre é pela
obediência. Jesus deu uma ordem para esses leprosos irem e mostrarem aos sacerdotes. A Bíblia diz que quando eles se viraram e eles foram curados. Ou seja, eles obedeceram à voz de Jesus ao irem. Então, a segunda forma de receber o milagre é pela obediência. A terceira forma está em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 e o versículo de número 18. É muito bom você anotar aí essas referências bíblicas. Mateus capítulo 9, versículo 18. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Veja, meus irmãos, que Jairo, ele adorou Jesus. Então a adoração é a terceira forma bíblica de receber um milagre. Então, primeiramente é pela fé, segundo, pela obediência, terceiro, pela adoração. Nós vamos aprender muito aí no decorrer desta lição. Vamos aqui para o tópico de número 1. A cura divina na Bíblia. Número 1. A saúde pública no Antigo Testamento. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, veja que no Antigo Testamento, o povo, para receber um milagre ou para não ser acometido por uma enfermidade, eles tinham simplesmente que obedecer à lei, aos mandamentos do Senhor. Esse versículo é bem claro, onde nós lemos aqui, em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus no Egito. Quais foram as enfermidades que Deus pôs no Egito? As 10 pragas. Todas aquelas pragas que veio sobre o Egito não viria sobre Israel se eles obedecessem a palavra, o mandamento, a lei, os preceitos do Senhor. Então, aplicando para as nossas vidas, nos dias de hoje, é muito bom e importante a gente ser obediente. Obediente à palavra do Senhor. Porque sendo assim, nós somos livres de ser acometidos por enfermidades. Sim, nós vamos ver aqui mais na frente desta lição. É claro que existe aquela enfermidade que vem por uma prova, como foi o caso de Jó, mas existe aquela enfermidade que é consequência de pecado, ou seja, a pessoa desobedeceu a palavra e ela também pode ficar enferma. Mas o crente que obedece, o crente que cumpre a palavra do Senhor, esse sim é guardado por Deus. O número 2 nos diz, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene, em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Meus irmãos, a comunidade de Israel estava muito grande. Todo mundo sabe que era 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças e velhos. Então era uma comunidade de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eram todos ignorantes, porque eles eram escravos. Escravo não tem tempo de ler, escravo não tem tempo de estudar, escravo não tem tempo de aprender. Então agora Deus teve que ensinar eles acerca de vários assuntos. E um deles é acerca da higienização, é acerca da saúde. Lá em Levítico nós temos ali uma lista de animais em que o povo podia comer e outros que eles não podiam comer. Essas leis, meus irmãos,
Deus estava mais preocupado com a saúde do povo do que com a própria lei cerimonial de purificação. Não era porque eles eram santos que eles não podiam comer certos tipos de animais. Eram até mesmo por causa de saúde. Deus, ele é preocupado com a nossa saúde. Deus, ele se preocupa com a saúde do seu povo. Porque se você tem saúde, você pode evangelizar. Se você tem saúde, você pode pregar. Se você tem saúde, você pode ir ao templo todos os dias adorar a Deus. Se você tem saúde, você pode trabalhar. Você pode visitar as pessoas. Então Deus está preocupado com a nossa saúde para que nós venhamos fazer todas essas coisas que são importantes. Então aqui, meus irmãos, Deus estava preocupado com a saúde do povo. Leia na sua casa Levíticos 11, Levíticos 15. Você vai ver lá que a mulher não podia se deitar com o homem enquanto ela estava nos seus dias. Tem várias leis lá que são para a saúde do povo de Israel. Amém? Número 3. O Novo Testamento. As curas de Jesus. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, o principal propósito de Jesus ter vindo à Terra foi buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, ele veio trazer o ensinamento para que as pessoas viessem abandonar o pecado e se converter ao Evangelho. Esse é o principal objetivo do ministério de Cristo, salvar as pessoas. Mas Jesus também se compadecia daquelas pessoas que estavam enfermas e acometidas por espíritos malignos. E Jesus curava todas elas. Olha o que diz aqui a leitura bíblica em classe, Isaías capítulo 53, verso 4 em diante. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías, meus irmãos, está falando aqui do ministério de Cristo. Ele está falando aqui tanto de salvação como de cura divina. E isso se cumpriu. Mateus capítulo 11, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, 53, verso 4 ao 6, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, o que Isaías falou acerca de Cristo se cumpriu verdadeiramente. Por onde Jesus passava, ele curava as pessoas. Ele libertava os oprimidos do diabo. Ele abria os olhos do cego. Ele curava o coxo. Ele ressuscitava os mortos. Ele purificava os leprosos. Eram várias as manifestações em que Cristo curava as pessoas. Às vezes era por um toque, às vezes era pela sua palavra. Algumas vezes o enfermo vinha, outras a cura vai. Então Jesus, ele curava todas as pessoas. Nós sabemos, é claro, que hoje Jesus, ele cura todas as enfermidades, mas ele não cura todas as pessoas, porque algumas ele tem um propósito, algumas ele tem um objetivo. Às vezes aquela pessoa está sofrendo com aquele mal porque é consequência de algum erro, de algum pecado. Amém? Vamos aqui para
o tópico 3, ou seja, o tópico 2. A cura divina como parte da salvação. Número 1, salvação. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Ele quer salvar a todas as pessoas. E a condição para isso são a fé em Jesus Cristo e o arrependimento dos pecados. Essa é a única condição que ele exige. A fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você tem que crer que ele ressuscitou dos mortos e o confessar com seus lábios como único e suficiente Salvador. Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30, nos diz: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus está preocupado com a nossa salvação. Ainda que você vai para o céu faltando um olho, é melhor do que você ir para o inferno com os dois olhos. Ainda que você vá para o inferno com as duas pernas, ou seja, ainda que você vá para o céu com uma perna, é melhor do que você ir para o inferno com as duas pernas. Então, melhor do que a cura divina é a salvação. E Jesus está oferecendo esta salvação a todas as pessoas. Número 2, a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus ele cura hoje sim. Nós temos aí várias referências, Mateus capítulo 10, versículo 8, Marcos capítulo 6, versículo 13, Marcos capítulo 16, versículo 18. Todas essas referências falam acerca de milagres em que Jesus Cristo fez e operou. Nós servimos ao mesmo Jesus. Nós somos a mesma igreja. Nós estamos na mesma dispensação. Como que Deus derramaria o seu Espírito para depois desderramar, como muitos acreditam hoje? Porque muitos não creem nos dons espirituais. E lá nos dons espirituais existem os dons de curar, que são atuais. Então muitos não creem nisso. Os cessacionistas creem que isso cessou, que esses milagres foram apenas para a igreja primitiva, nos dias dos apóstolos. Mas nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo de Deus hoje sim, porque existem curas em toda a Bíblia. Amém? Número 3, salvação e cura. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Meus irmãos, então, nós sabemos que Jesus, ele salva e cura. Ele cura e salva. No livro de Atos são registrados 20 milagres, sinais e maravilhas. Desses 20 milagres, 13 são de cura e salvação. Então, ao mesmo tempo que as pessoas eram curadas, elas também eram libertas. Elas eram salvas. Então, Jesus ele quer nos curar sim, mas ele quer também nos salvar. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, vos digo, ou seja, Marcos capítulo 5, versículo 34, meus irmãos.
E ele lhes disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste tal mal. Essa mulher aqui, nós sabemos perfeitamente que é aquela mulher do fluxo de sangue. Ela recebeu tanto a cura quanto a salvação. Olha o que Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Salvação. Segundo, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Libertação, cura divina. Há 18 anos ela sofria de um fluxo de sangue e Jesus curou ela. Aleluia! É assim que Deus faz, meus irmãos. Número 4. Isaías 53, verso 3 e 4. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si ao ministério de cura do Senhor Jesus. Essa cura é também espiritual. E isso diz respeito à salvação. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Meus irmãos, Jesus ele cura hoje. Lá em Mateus, ou seja, em Isaías capítulo 53, nós podemos perceber que lá fala acerca do ministério de Cristo. Jesus, ele viria para curar as pessoas. E hoje, olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi prometido em Isaías 53. E isso se cumpriu em Mateus capítulo 8 e se estende até os nossos dias. Pois Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia. Tópico 3. A cura divina e os desafios atuais. Número 1. As doenças. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existe pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. João capítulo 5, versículo 14. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele veio para curar todas as pessoas. E nós sabemos que o pecado, ele transmite a enfermidade no corpo das pessoas. Existe o pecado original, que nós herdamos de Adão e Eva, e existe o pecado que a gente comete no dia a dia. Então, através do pecado, a pessoa pode sim ser acometida pelo mal, pela enfermidade. Sim, meus irmãos. O número 2 nos diz: as enfermidades entre os crentes. Meus irmãos, eu quero dizer algo muito importante acerca dos dons espirituais. A Bíblia fala acerca dos dons de curar. Ninguém tem dom. Sabe por quê? Porque a Bíblia não fala de posse. A Bíblia fala de manifestação. Sim. Se todas as pessoas tivessem o dom de curar, a gente ia nos hospitais e iria distribuir dom e cura para todo mundo. É o Espírito Santo de Deus que usa a pessoa quando ele quer. Sim, meus irmãos. A Bíblia diz que Paulo tinha o dom de curar, mas ele deixou um homem enfermo em uma certa cidade, em Troade. A Bíblia diz que Timóteo ele tinha uma enfermidade no estômago e Paulo não curou ele. Porque quem cura não é o homem, é Deus. É o Espírito Santo de Deus que manifesta a cura divina. Então, as enfermidades são curadas pelo poder do Espírito Santo. Número 3. Não confundir doença com possessão maligna. Sim, meus irmãos. Não podemos confundir doença com possessão maligna. Mas é claro que a possessão maligna pode atrair a doença.
Olha o que diz Lucas, essa referência é muito importante. Lucas capítulo 3, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Essa mulher estava endemoniada, e ela estava todos os dias no templo. E esse demônio fazia com que ela ficava enferma, ela andava encurvada. E o versículo 16 nos diz: E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás mantinha preso? Ou seja, Jesus está dizendo aqui que essa enfermidade dessa mulher era por causa de uma possessão demoníaca. E Jesus libertou ela. No momento que Jesus libertou ela, ela foi curada. Então, uma coisa é a possessão maligna, outra coisa é a doença, mas os demônios podem sim trazer enfermidades para as pessoas. Eu quero dizer para você que Jesus, ele cura hoje sim. Ele não mudou. Amém? Creia que Jesus Cristo, ele pode te curar. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu ok. E que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.